Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu estudo no Bruno Rotenbaum e atualmente estou no 7º ano. Porém, eu fiz esse trabalho quando eu ainda estava no 6º ano, já que lá na minha escola acontece a Feira Interna de Matemática, onde eles selecionam 5 melhores trabalhos para participar da Feira Municipal de Matemática no ano seguinte. E o meu trabalho é a Oktobermática, a Oktoberfest na matemática. Justificativa. Eu escolhi esse tema porque é um assunto extremamente importante para a economia da nossa cidade, que se caracteriza por ser uma região turística. E também porque, nesse sentido, a matemática pode contribuir para esclarecer dados e informações importantes da festa. O que é a Oktoberfest? A Oktoberfest é um festival de cerveja celebrado originalmente na cidade de Munique, na Alemanha. Por lá, a festa começa em setembro e termina 2 semanas depois, normalmente no primeiro domingo de outubro, o que explica o nome Oktoberfest. Oktober em alemão significa outubro e Fest quer dizer festa. A Oktoberfest de Munique é a maior do mundo e anualmente conta com cerca de 6 milhões de visitantes. Com a imigração dos alemães para outros países, a festa foi ficando mais popular e espalhou-se para lugares como Argentina, aqui no Brasil, Estados Unidos, Hong Kong, Itália, Vietnã e entre outros. A Oktoberfest aqui em Blumenau. Há muito tempo já existiam as condições de se criar em Blumenau uma festa nos moldes da Oktoberfest de Munique, mas a ideia só começou a tomar forma no ano de 1983. Infelizmente, a enchente ocorrida naquele ano fez com que a festa fosse adiada para o ano seguinte. E no ano de 1984, uma nova enchente castigou a cidade. Mas mesmo assim, a prefeitura decidiu seguir com os planos de realizar a primeira Oktoberfest aqui de Blumenau. E no dia 5 de outubro de 1984 foi feita a abertura oficial. E em poucos dias de festa, mais de 100 mil pessoas já haviam passado pelo pavilhão da Proeb e mais de 100 mil litros de chopp já haviam sido consumidos pelo público. Nesse ano, a festa durou do dia 5 até o dia 14 de outubro e marcou uma nova fase na vida dos turistas e também dos moradores aqui de Blumenau. Estatísticas. Bom, aqui eu tenho essas 4 tabelas, que mostram a edição, o ano em que aconteceu a Oktoberfest, o público total que ela recebeu e a quantidade de chopp que foi consumido. Ela vai da primeira até a 33ª edição, que corresponde do ano de 1984 até o ano de 2016. Durante todos esses anos, ela recebeu um público total de 21.251.941 visitantes. E foi consumido um total de 11.126.858 litros de chopp. Visitantes e chopp por dia. Baseado na tabela anterior, eu peguei as informações do dia 5 ao dia 23 de outubro da edição de 2016. Nessa edição, foram consumidos um total de 663.247 litros de chopp e foi recebido um total de 574.806 visitantes. Litros de chopp por dia. Para saber quantos litros de chopp que foi consumido por dia nessa edição, eu fiz o seguinte. LC quer dizer litros de chopp, que é igual a quantidade de litros de chopp que foi consumido dividido pela quantidade de dias em que aconteceu a festa. Ou seja, 663.247 dividido por 19, que deu um total de aproximadamente 34.908 litros de chopp por dia. Visitantes recebidos por dia. Para saber quantos visitantes foi recebido por dia, eu fiz a mesma coisa do que no cartaz anterior, somente troquei a quantidade de chopp que foi consumido na festa pela quantidade de visitantes que a festa recebeu. VR quer dizer visitantes recebidos, que é igual aos visitantes recebidos na festa dividido pela quantidade de dias em que aconteceu a festa. Ou seja, 534.806 dividido por 19, que deu um total de 28.148 visitantes por dia. Consumo de chopp por pessoa. CC quer dizer consumo de chopp, que é igual à quantidade de chopp que foi consumido por dia, dividido pela quantidade de visitantes que a festa recebeu por dia. Ou seja, 34.908 dividido por 28.148, que dá um total de 1,24 litros de chopp por pessoa. Gastos com a visitação. Supondo que uma família de 4 pessoas, todas adultas, resolvam visitar a festa num determinado dia, quanto que essa família irá gastar? Com estacionamento será em média de R$30. Ingressos. O ingresso adulto custa R$40, que multiplicado por 4, que é a quantidade de pessoas que tem nessa família, dá um total de R$160. Quantidade de chopp. Como eu disse anteriormente, a média de consumo de chopp por pessoa é de 1,24 litros. Então, 1,24 litros multiplicado por 4,
que deu um total de 4,96 litros de chopp. 4,96 litros multiplicado por 9, que é um preço de um copo de chopp na festa. Deu um total de R$ 44,64. Alimentação. Com a alimentação, eu dei um exemplo da batata recheada, que custa em cerca de R$ 15. Multiplicado por 4, deu R$ 60. Somando tudo, os R$ 30 do estacionamento, mais R$ 160 dos ingressos, mais R$ 44,64 do chopp, mais R$ 60 da alimentação, deu um total de R$ 300. Ou seja, em somente um dia de Oktoberfest, essa família de 4 pessoas, todas adultas, gastaram um total de R$ 300. Trajes. Eu fiz uma pesquisa de preço na loja Vanilla aqui de Blumenau. Lá eu pesquisei o maior e o menor preço do masculino e do traje feminino. O maior preço do traje masculino custa R$ 390 e o menor preço R$ 190. Já o maior preço do traje feminino custa R$ 490 e o menor preço R$ 199. Gráficos. Bom, aqui eu tenho esses 3 gráficos, que são gráficos de setor, mais conhecidos como gráfico de pizza. Nesse primeiro gráfico está mostrando com o que o turista mais vai gastar quando visitar algum comércio aqui em Blumenau. Ele é dividido pelos itens: lembranças da festa, gastronomia típica, brinquedos, confecções, que podem ser os trajes, por exemplo, cristais de porcelana, que podem ser os canecões, parque temático, artesanatos ou algum outro. E o maior setor desse gráfico é com lembranças da festa, ou seja, o principal gasto dos turistas no comércio será com as lembranças da festa. Nesse segundo gráfico eu tenho as formas de hospedagem dos turistas. Ele é dividido pelos itens: bate e volta, casa de parentes ou amigos, hotel, casa ou apartamento alugado, pousadas ou algum outro. O maior setor desse gráfico é com os hotéis, ou seja, a maior forma de hospedagem dos turistas será com os hotéis. E nesse terceiro gráfico eu tenho as despesas dos turistas. Quando vierem aqui para Blumenau visitar a Oktoberfest. Ele é dividido pelos itens: hospedagem, transporte, lazer, alimentação, bebidas e comércio. E o maior setor desse gráfico é com comércio, ou seja, a maior despesa dos turistas quando vierem aqui para Blumenau visitar a Oktoberfest será com comércio. Exemplo de porcentagem. Aqui eu tenho um exemplo de porcentagem que é uma regra de 3 simples. 15 equivale a 100% e 3 equivale a x. Agora a gente faz uma multiplicação inversa. 3 vezes 100 é igual a 300 e 15x. Ou seja, 15x é igual a 300 e x é igual a 300 dividido por 15, que dá um total de 20%. E foi esse cálculo de regra de 3 simples que eu utilizei para construir esses 3 gráficos. Média aritmética. Eu fiz uma média de público das últimas 7 edições da Oktoberfest. MP quer dizer média de público, que é igual ao público de 2010, mais o público de 2011, mais o público de 2012, até o público de 2016, dividido por 7, que é a quantidade de anos que eu decidi fazer essa média de público. Somando todos esses 7 anos, é um total de 3.650.221 dividido por 7, que deu 521.461. Ou seja, a média de público dos últimos 7 anos da Oktoberfest é de 521.461 visitantes. Retorno financeiro. Agora eu irei demonstrar o quanto de retorno financeiro uma cidade pode obter usando apenas um pequeno exemplo. Supondo que cada visitante da festa do ano de 2016 faça uma refeição média de R$ 30, quanto de imposto retornaria para a cidade? Lembrando que a alíquota a recolher dos estabelecimentos varia conforme a sua receita. E para uma receita bruta de até R$ 180 mil por ano, a alíquota a ser cobrada é de 4%. Então, 534.806, que é o público da festa do ano de 2016, multiplicado por 30, que é o preço da refeição média que cada visitante irá fazer. Deu um total de R$ 16.044.180. Dessa quantia, eu deduzi a alíquota de 4% através de uma regra de 3. Que deu um total de aproximadamente R$ 641.768. Ou seja, somente de imposto arrecadado para a cidade através de uma única refeição média de R$ 30, o valor seria de R$ 641.768. Que, se fosse bem aplicado pelos nossos governantes, com certeza poderíamos ter serviços de alta qualidade para toda a nossa população. Projeção. Desde o ano de 2013, percebi um aumento do público da festa em torno de 2% a cada ano. Em 2016, conforme já mostrei, tivemos um público de 534.806 visitantes. Qual a projeção de público para a festa no ano de 2030?
Aqui eu tenho o exemplo da fórmula dos juros compostos. Adaptação da fórmula. V quer dizer visitantes em 2030. P, público em 2016. I, taxa de aumento, que é de 0,02. E T quer dizer tempo. Visitante de 2030 é igual ao público de 2016 multiplicado por 1 mais a taxa de aumento elevada ao tempo, que é igual a 534.806 multiplicado por 1 mais 0,02 elevado à 14ª potência. Por que 14ª potência? Porque do ano de 2016 até o ano de 2030 temos 14 anos. 534.806 multiplicado por 1,02 elevado à 14ª potência, que deu 1,32, que multiplicado por 534.806 resultou 705.944. Ou seja, se manter a mesma taxa de aumento, que é de 2%, teremos um público total de 705.944 visitantes na festa do ano de 2030. Conclusão. Eu concluí que a Oktoberfest tem grande importância para a nossa cidade, já que aquece e movimenta a economia. E também pude perceber que a matemática contribuiu para esclarecer dados e informações importantes da festa. Esse foi o meu trabalho e obrigada pela atenção.